Boa tarde. Então, continuando a nossa aula sobre linguagem, nós vamos começar a falar hoje sobre um outro conceito. Lá na página 19, nós temos o conceito de língua, tá? Então, logicamente que você já tem uma ideia sobre isso, você já tem estudo, você já fala uma língua. Então, na prática, você já tem ideia do que é uma língua. Mas vamos ver como, de fato, o conceito é elaborado, tá? Para que você tenha uma boa ideia. Então, vamos prestar atenção. A língua. Olha aí. A forma específica como a linguagem verbal é compartilhada socialmente entre um grupo de pessoas em determinada região ou país é denominada língua. Então, como a língua é socialmente expressa, né? Compartilhada, a linguagem verbal, a gente está falando. E como fala em linguagem verbal, lembra que nós temos palavra. Então, como nós falamos, como nós escrevemos. Então, cada região, cada país, de repente, né, tem a sua língua, ok? Claro que nós sabemos, se você não sabe é bom saber, que nosso país, né, tem como língua oficial a língua portuguesa, mas existem outros países que têm mais de uma língua, né? Países que às vezes têm 4, 5 línguas oficiais. Então, para você que não sabe, só como exemplo, o Canadá, na América do Norte, né? O Canadá é um país que em determinada região eles falam em inglês, em outra região eles falam em francês, no geral, ok? Claro que por conta da questão da educação, tanto inglês como português é muito comum para eles. Entendido? Olha o que eu tenho mais embaixo. As línguas são primeiramente orais, ou seja, faladas, tá? Então, quando a gente fala também em línguas orais, a gente também, o termo técnico que a gente usa para isso, são línguas ágrafas, ou seja, línguas que não têm escritas. A palavra é ágrafa. Então, línguas que não foram ainda escritas, ok? Olha aí, a escrita é uma representação gráfica. Agora eu falei sobre a palavra ágrafa, olha aí, gráfica de escrita, né? Então, ágrafa é a língua que não tem escrita. Olha aí, então a escrita é posterior ao surgimento da língua falada. Tanto a língua falada como a escrita possuem características próprias. Então, olha aí a discussão que está sendo levantada. Então, preste atenção, novamente, algo que é importante você lembrar. Você que já fala muito bem em língua portuguesa, ontem eu até falei, né, para um de vocês, que você fala muito bem em português. Então, o que é que acontece? Então, lembre disso. Falar tem características próprias que a diferenciam, né, da língua escrita. Então, deixa eu melhorar a minha frase. Então, a língua escrita e a língua falada possuem características que vão diferenciá-las, ok? Então, aquela ideia que eu já falei várias vezes. Eu não me escrevo exatamente como eu falo e não falo exatamente como eu escrevo. Daí que eu tenho que ter cuidado com a minha escrita. E, novamente, eu vou lembrar. Mesmo a escrita do Zap Zap, né? Eu novamente vou chamar a atenção de vocês quanto a isso. Os nomes de vocês, os nomes próprios de vocês, tanto os nomes como os sobrenomes, devem ser escritos com letras maiúsculas. Entendido? Por outro lado, novamente eu vou lembrar. É interessante quando você mandar mensagem escrita no Zap Zap para mim, e eu digo mais, para qualquer pessoa, que você pontue bem as suas mensagens, né? Quando você pontua, você mostra que você tem um certo domínio sobre a linguagem. Então, não mande mensagens sem pontuação, sem ponto final, sem reticências, sem ponto de interrogação quando estiver perguntando, sem exclamação quando você quiser passar uma ideia de emoção, de algo, né, espantoso, por exemplo, algo excitante. Então, você coloque pontuação. Entendido? Para o seu texto, que, de novo, quando você está escrevendo, como eu já falei para vocês, nós só nos comunicamos por meio de textos. Então, quando você está escrevendo, você está produzindo texto. Entendido?
Então, só para lembrar disso. Então, características da linguagem escrita, que geralmente na linguagem falada, como nós vimos anteriormente, são expressas por meio, né, características são expressas por meio dos nossos gestos, ok? O tom de voz, a altura da voz. Então, você tem que lembrar disso. Eu tenho diferenças. Diferenças também, que eu vou lembrar, vocabulário também. Então, tem vocabulários que eu uso na linguagem falada que eu não vou usar na linguagem escrita. E vice-versa nesse caso. Olha o que eu tenho mais embaixo. Cada língua possui um conjunto de palavras e regras de combinação dessas palavras, a fim de que os falantes possam interagir entre si e se compreender. Ok? Então, de novo, ninguém pode dizer que é ruim em língua portuguesa. Ah, eu não sou bom de português. Ah, eu não consigo ser bom em português. Eu sou muito ruim em língua portuguesa. Pelo amor de Deus, de novo, você já é falante da língua, na sua idade, mesmo ainda sendo muito novinho, você, linguisticamente, já é considerado olha aí, falante adulto da língua. Você já sabe as regras de combinação da palavra, por isso que você consegue se comunicar, né? Então, você já sabe muito sobre a sua língua. Você já conhece muito dos vocabulários da nossa língua. E eu sempre brinco com isso. Não há estrangeiro nenhum que fale língua portuguesa melhor do que você. Então, você já sabe muito das regras da sua língua. Entendido? Então, ponha na sua cabeça que você é bom de língua portuguesa. Agora, claro, a chamada linguagem formal é outra coisa, que você, aos poucos, com seu estudo, com as suas leituras, por isso é importante estar lendo, você com certeza também vai aprender a dominar. Então, daí a importância de você estar estudando, de você estar fazendo leitura, para que você consiga dominar também a linguagem chamada formal. Entendido? Olha o que eu tenho mais. Essas regras variam conforme a situação em que utilizamos a língua. Todas as línguas são capazes de expressar significados, mas não fazem isso da mesma maneira. Por exemplo, embora a palavra saudade do português não exista em inglês, falantes do inglês são capazes de expressar esse significado por meio do verbo to miss, que significa sentir falta. Olha como é interessante, né? Então, na nossa língua, a gente tem uma palavra que expressa a ideia de sentir falta, que é o quê? Saudade. No inglês, nós não temos. Então, repara como as línguas não se expressam, né, as ideias da mesma forma. Então, interessante isso. Não vai esquecer. Como você está estudando língua portuguesa, que é algo que você já sabe muito, daqui a pouquinho, né, você, na verdade, já está estudando um pouquinho de língua inglesa. Então, quem estuda também vai ter que aprender um pouquinho de uma língua estrangeira para o seu próprio conhecimento e para a sua evolução no estudo também. Entendido? Depois, dê uma lida, ok? No quadro que eu tenho aí, olha, língua indígenas. O português não é a única língua falada no Brasil. Tá? Deixa eu explicar logo isso aí. Então, o que é que acontece? Então, por muito tempo, tinha-se essa ideia de que a língua do Brasil é o português. Mas aí os linguistas vieram com outra ideia. A ideia de que a questão no Brasil se fala português, a única língua, isso na verdade é um mito, né? Porque existem outras línguas. Como vocês sabem, nós fomos, né, vamos dizer assim, gerados, né, nosso povo, indígenas, africanos, outros estrangeiros, muitas outras raças vieram para cá também. E o que é que vai acontecer? Nós temos, na verdade, várias outras línguas. Olha aí, só de indígenas, olha o que acontece aí. De acordo com dados do censo de 2010, há mais de 150 línguas indígenas faladas em território nacional, como a língua Guarani, Kaiowá, a Chavante, a Yanomami e a Caingangue. Olha só, então são várias outras línguas. Claro que, de novo, vou repetir, a língua oficial é o português, língua que nós herdamos dos nossos patrícios portugueses. Entendido? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar essa discussão.